sei que lá existiu uma perseguição específica no momento histórico aos samurais, que eles em algum momento eles eram considerados heróis, depois eles passaram a ser perseguidos politicamente. E antes, enquanto eles eram heróis, as tatuagens eram tipo para marcar os feitos, eram coisas que não eram problematizadas. No momento que eles passaram a ser vistos como inimigos políticos e tratados como, tipo, marginais, bandidos e tal, eles deixaram de ser heróis e passaram a ser perseguidos, a imagem da tatuagem que eles carregavam também passou a ser vista como algo, né, de fora da lei e tudo mais. E aí o que acontece é que de lá pra cá isso nunca mais mudou. Tipo, houve essa transição por uma perseguição muito específica num momento político, que aí ficou associado a algo que era, tipo, o governo decidiu que agora todos os samurais são fora da lei e vão ser, tipo, caçados. E aí, a partir desse momento, a imagem da tatuagem, do corpo tatuado, passou a ser mais mal vista, assim. Pelo menos fazendo algumas pesquisas é o que eu percebi. Isso no Japão. Na China, que a gente estava falando, eu não sei exatamente se ocorreu algum tipo de coisa parecida, assim. Pô, irado isso, tipo, eu não sabia disso. Eu sabia dessa história da Yakuza, de ser tatuagem no Japão, ser ligada a algo mais marginal, mais criminoso, mas eu não sabia que antes ela era mais exaltada. A Eu Yakuza sei que o mesmo já é Japão é um fenômeno de extremamente. máfia organizada, né? Uma coisa até mais Sim, contemporânea, assim. Mas esse mas eu sei tabu que no Japão a tatuagem é condenada assim num nível absurdo. De é que você não pode treinar na academia com tatuagem à mostra. exatamente. Ó, vamos falar um pouco disso então. Deixa eu abrir aqui a segunda matéria que eu separei. Chefe da Yakuza é preso após fotos das suas tatuagens viralizarem. Essa matéria já tem uns aninhos, eu guardei ela na memória, que ela é muito boa. Pô, mas Shi... esse tatu não tá legal, não. Ah, Esse mas há tatu tá quantos anos ele esquisito. fez? Shigeharu Aonde ele Shirai. fez, né? Será É, que ele fez com o Handbook? então, com certeza. Ó, Shigeharu Shirai, de 72 anos, estava foragido havia 13 anos e vivia na Tailândia. E aí diz aqui, ó, um dos chefes da máfia japonesa, Yakuza, foi preso graças às fotos das suas tatuagens que viralizaram na internet. Aí diz aqui que ele foi encontrado pela polícia, né, no dia tal, tá, e não sei aonde, em Lopburi, uma pequena cidade no centro da Tailândia, conhecida pelas centenas de macacos que passeiam em suas ruas, e ele É era... quase aqui na Tijuca, É que eu bem estava parecido. aí. É bem parecido. E aí diz aqui, ó, o suspeito admitiu seu chefe da Yakuza Kodokai e iniciou nessa quinta-feira, indicou um porta-voz na última quinta-feira lá da polícia tailandesa, tá, beleza. Aí diz aqui que essa facção ela faz parte de um dos grandes grupos da Yakuza, tá, o Yamaguchi Gumi, e as autoridades estavam procurando pelo Shirai, entre outros crimes, pelo papel dele no assassinato de um rival lá em 2003. Então diz que o suspeito não confessou o assassinato, mas reconheceu que a vítima o ameaçava. É... E aí é isso, ele desapareceu e se escondeu na Tailândia, onde estava casado. E aí o segredo do Sim. paradeiro dele, ele estava, né, escondido até então. E aí o que aconteceu é que um jornal local publicou uma foto de um homem jogando dama na rua com o corpo cheio de tatuagem, como um fato curioso, assim, né? Uma pessoa aleatória na rua, tá? E acontece que aparecia nessa foto que ele não tinha o dedo mindinho em uma das mãos. E aí eram muitas características para facilitar a identificação dele ali, né? As tatuagens todas que ele tinha nas costas e o fato de não ter um dedinho. A gente sabe que os membros da Yakuza são conhecidos por cortar a ponta do dedo, né? Por questão de alguma infração, alguma coisa assim. E a imagem foi compartilhada mais de 10 mil vezes na internet e acabou chamando a atenção da polícia japonesa. Então, olha que doida essa história, cara. Gente, o cara, ele se fudeu porque tinha tatuagem, e dois, por causa da internet, né? Exatamente. Exatamente. Que loucura. Não, e tipo, é muito específico, porque lá, eu imagino a polícia já devia ter a ficha dele, ele era um cara grande, e assim, as tatuagens elas são peças únicas, são realmente consideradas, tipo, a parte da personalidade daquela pessoa, tem vários rituais pra fazer dentro da Yakuza e Não, e tal. até porque o Japão é muito menor, né? Então, Então, do que o Brasil, no caso, né? os caras deviam ter a Então, ficha os lá da... maiores, Aham. eu tenho uma ficha assim, E relativamente fácil de ser. aí apareceu no jornal e rodou. Mas, bom, ficou 13 anos escondido, né?
Deixa eu ver se tem mais Ah, alguma informação aqui, ó. achei que uma coincidência incrível. O cara não tem um mentinho. Ficou 13 anos escondido. Estão vendo o que eu tô vendo? É estranho isso. Ah, agora que eu entendi. É verdade. Cara, pior é que isso é muito louco, né? Porque aqui no Brasil também acredito que, sei lá, não vou falar que no mundo todo, porque também não tem esse know-how. Mas a tatuagem, ela, no meio criminoso, ela é conhecida por identificar pessoas, identificar crimes, identificar um monte de coisa, né? Tem toda uma rede de códigos ali pela tatuagem, por cortar o dedo também, pelo visto, que eu não sabia. Uhum. Então, tipo, meio bad pra gente que gosta de tatuagem saber que não só foi usado para isso, como ainda é usado para isso, porque acaba que ainda nos aproxima muito desse mundo de criminalidade, de marginalização, que eu acho que a gente, enquanto tatuado, enquanto artista, enquanto gente que procura tatuagem pela estética e pela arte, não queria que tivesse tanto ainda essa associação, mas existe muito ainda. É, não, com certeza existe. Especialmente, né, lá no Japão que tem essa questão de associação direta com a Yakuza. Mas o que eu acho doido é que ao mesmo tempo que existe essa associação, e aí por isso as pessoas tratadas são mal vistas, mesmo que não tenha nada a ver com a máfia, existe toda uma tradução de valorização da arte de quem é parte da. Sabe, essa questão do bodysuit, eles têm todos os Sim, ritos cara, e a tal. tatuagem japonesa ela é gigante. E carrega muito simbolismo. Isso que eu acho foda, assim. É muita simbologia, muito signo, assim, que é com relações espirituais, relações da própria cultura. Então, assim, se tem um folclore que é rico para ser representado na tatuagem e que carrega muita tradição, é justamente o que é muito marginalizado. Eu acho isso muito doido de pensar. Mas no Japão também, tipo, muitas outras coisas são bem marginalizadas. Eu acho que o pessoal lá tem. Tudo bem que não é necessariamente por uma associação à criminalidade, como na tatuagem, mas existe um universo conservador muito forte para qualquer coisa um pouquinho mais progressista ou diferente. Então, Uhum, uhum. apesar da gente aqui no Ocidente acabar consumindo, digamos assim, muito conteúdo japonês de pessoas diferentes, de, sei lá, influenciadoras que têm uma moda completamente diferente. Então, tipo, a gente acha que, pô, no Japão é tudo irado, porque tem pessoal mais kawaii, tem Lolita, tem isso, tem aquilo, tem um monte de estilos urbanos incríveis, irados e com uma moda absurda. Mas lá na vida real, na pele de quem tá vivendo lá, eles sofrem tipo um preconceito fudido e às vezes são abandonados pela família, às vezes não conseguem social, porque a sociedade é conservadora demais. Sim, sim. É. Então é muito louco você ver tipo essa balança de tipo tem muita gente com estilo muito, muito, muito diferente, muito extremo até, digamos assim. E enquanto a sociedade é extremamente conservadora, tipo, será que provavelmente, obviamente, para mim, né, pelo menos, quão extremo é esse estilo que as pessoas estão querendo ter e as tatuagens e tentando brigar contra esse conservadorismo. Se fosse menos conservador, talvez não tivesse Tem uma coisa de ação e tanta reação. extremidade. Né? Isso. Tem uma coisa de ação e reação muito forte aí, com certeza. A contracultura lá, ela tem essa coisa de ser chocante e, tipo, um apelo visual muito forte, justamente acho que para tentar dar esse contraponto aí, né? E aí, ó, inclusive isso leva a gente
A nossa... Antes, deixa eu só mostrar a foto do senhorzinho aqui numa outra notícia. Nossa, o mamilo, que A beleza! foto dele de pertinho aqui, de frente. Porra, mas também não tem como. Você vê esse vídeo, tu sabe que é a tatuagem desse cara. O maluco tem um girassolzinho no mamilo. É, bem específico, né? É muito específico. Essa é matéria de outro site, aí num site tá foto de costas e nesse aqui tem ele de frente aqui. Pô, e dá pra ver que é uma tatuagem antigona ela. Mas assim, outra É. coisa que é legal de ver, O inclusive preto sobre tá isso... pigmentado ainda, Não, ó. então, cara, eu acho muito bacana do oriental o quanto ele... Acho que é o estilo, um dos estilos que mais segura com o tempo. Dá pra ver que a parada é Ah, longeva. o old também, né? Até É, porque, né? É pra isso. isso. Mas, nossa, dá pra ver que, assim, tem alguns traços que estão estourados. Nesse bicho aqui do braço, parece que tá meio estourado. Uhum. E essa flor de cima aqui, que vem aqui, eu não sei que flor que é. É A o lótus de crisântemo. lado? Crisântemo. Acho que é uma lótus de lado, não é não? Essa aí de Aqui no cima? meio tá assim. É essa daqui. É, não, é crisântemo, porque ele tem as pétalas fininhas, ele tem várias pétalas fininhas. É, ela tá meio estranha também. Ali em volta tá meio fading. Aham. É, mas Mas ao mesmo esse tempo preto do fundo tá muito foda. tá foda, né? E ao mesmo tempo, mesmo o que tá meio borrado e tal, é aquela coisa de você, tipo, saber que o bagulho se garante tanto numas linhas que são grossas e nos desenhos que são espaçados e preenchidos bem flat, assim, que tipo, cara, passou, sei lá, 50, 60 anos, o bagulho envelheceu como ele tem que envelhecer, mas ainda tá legível, sabe? Isso que eu ia falar, tem super legibilidade. Isso que eu acho que é interessante da gente Se ele observar. quisesse que ficasse perfeito, óbvio que faria um retoque. Mas se a gente pensar que essas tatuagens têm, sei lá, 40, 50 anos, porra, é completamente diferente de um fine line que deu anos e tá. Não, e foi feito à mão, tá? Tudo feito à mão. Pô, mas esse preto tá muito pica, esse Bravo, preto né? do fundo. Bravo, bravíssimo. Ó, e aí esse assunto leva diretamente ao assunto